Meu filho, escuta com o coração. Quando Zacarias falou ao povo, os dias eram de reconstrução, mas também de cansaço. Jerusalém havia saído das ruínas. O templo começava a erguer-se novamente. Mas dentro de muitos corações ainda havia medo, dúvida e desânimo. O povo perguntava se eu ainda estava com eles, se o meu amor não havia se esgotado. Zacarias foi enviado para dizer que a minha presença nunca havia se afastado. Mesmo quando tudo parecia destruído, eu ainda estava ali, olhando, esperando, guiando cada passo. Ele não apenas trouxe palavras de incentivo, mas visões, promessas e revelações sobre o futuro. Por meio dele eu mostrei que o templo seria reconstruído, que o meu espírito voltaria a habitar entre o povo e que, no tempo certo, viria o Rei prometido, o Messias, que traria salvação e paz verdadeira. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra, e de fato, eu me lembro das promessas que fiz, das lágrimas que cada um derramou, das orações sussurradas no silêncio da noite. Eu me lembro da esperança que parecia pequena, mas que nunca se apagou completamente. Zacarias foi um profeta cheio de visões simbólicas. Em uma delas, ele viu um homem medindo Jerusalém, mostrando que a cidade seria novamente habitada e protegida. Em outra, viu o sumo sacerdote Josué, vestido com roupas sujas, sendo purificado e vestido de roupas novas, um sinal do perdão e da restauração que eu ofereço a todos os que se voltam para mim. Também mostrei a Zacarias o candelabro de ouro e as duas oliveiras, símbolos do meu espírito que nunca se apaga. E foi ali que declarei uma verdade eterna, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Essa é a essência de tudo, o que sustenta, o que transforma, o que liberta. Não é a força humana, nem o esforço de braços cansados, mas a presença do meu espírito em meio ao povo, em cada visão. Eu mostrava que não havia esquecido o meu plano. Eu preparava um caminho que levaria à salvação, e cada detalhe apontava para mim, aquele que viria montado em um jumentinho, humilde, mas vitorioso. Zacarias profetizou isso muitos séculos antes da minha entrada em Jerusalém. Ele falou de mim como o Rei justo e Salvador, que traria paz entre as nações. Através das palavras de Zacarias, eu também ensinei que a verdadeira fé não está em rituais vazios, mas em corações que me obedecem e amam a justiça. O povo havia aprendido a jejuar, a cumprir tradições, mas esquecia o essencial: praticar a misericórdia, amar o próximo, cuidar dos pobres e oprimidos. Eu sempre olhei para o interior, para o que nasce do coração. O livro de Zacarias é um lembrete de que o futuro está nas minhas mãos. Mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, eu estou agindo em silêncio. Muitas das profecias de Zacarias se cumpriram em mim, e outras ainda apontam para o tempo em que retornarei em glória. Ele falou sobre um dia em que todas as nações se voltariam contra Jerusalém, mas também sobre um tempo em que eu reinarei sobre toda a terra, e o meu nome será o único exaltado. Filho, lembra-te, eu sempre cumpro o que prometo. Assim como o templo foi reconstruído, eu também posso reconstruir o que foi destruído dentro de ti. Aquilo que você pensa estar perdido, eu posso restaurar. O que parece morto, eu posso fazer viver novamente. Quando Zacarias profetizou, ele também falou sobre a minha compaixão. Disse que eu cuidaria do meu povo como um pastor cuida de suas ovelhas, que eu visitaria os cansados e levantaria os caídos. Ele falou de mim como aquele que seria ferido, mas por meio da ferida, traria cura. E assim, aconteceu. Eu fui traspassado, e do meu lado ferido jorrou vida e perdão. Zacarias viu o futuro com olhos espirituais.
Ele contemplou o que muitos ainda não podiam entender: que a salvação viria de dentro, do arrependimento sincero e da fé. Ele disse: voltem-se para o Senhor, e Ele se voltará para vocês. Essa é uma verdade que nunca muda. Sempre que alguém decide voltar para mim, eu o recebo com amor. Há no livro de Zacarias um chamado para a esperança. Mesmo quando o mundo parece perdido, há uma promessa de restauração. Mesmo quando o coração humano se afasta, há sempre uma porta aberta para retornar. Zacarias anunciou um tempo em que as nações viriam adorar o Rei, em que as famílias se curvariam em adoração e em que não haveria mais pranto, porque eu reinaria sobre todos. Meu filho, as visões de Zacarias não são apenas palavras antigas, elas são sinais do que eu ainda estou fazendo. Estou reconstruindo templos dentro de corações, restaurando fé onde havia desânimo, reacendendo a luz que o medo tentou apagar. Quando as lutas parecerem grandes demais, lembra-te do que eu disse por meio de Zacarias: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Se você tentar vencer apenas com suas mãos, vai se cansar. Mas se permitir que o meu espírito te conduza, verá milagres acontecerem. Eu sou o mesmo Deus que falou a Zacarias. Eu continuo lembrando de cada promessa, de cada oração, de cada lágrima. Eu continuo chamando o meu povo a permanecer firme, a não desistir, a olhar além das ruínas e enxergar o futuro que estou preparando. O livro termina com a visão do meu reinado. Um tempo em que a santidade encherá toda a terra, em que até as coisas simples do dia a dia carregarão o meu nome. Esse é o destino final de todos os que creem. Viver em uma comunhão plena comigo, onde não haverá mais medo, dor, nem separação. Enquanto esse dia não chega, quero que você viva como alguém que já experimentou o toque da restauração. Seja luz no meio da escuridão, esperança entre os que duvidam. E lembre-se de que cada passo de fé é parte da reconstrução que eu estou fazendo no mundo. Assim como Zacarias viu o templo sendo restaurado, eu vejo o que estou reconstruindo em sua vida. Não desanime com o tempo da espera. Cada pedra colocada, cada oração feita, cada gesto de amor é parte do templo que estou erguendo dentro de você. Quando vierem os ventos contrários, lembre-se de que eu sou o Rei que entra em Jerusalém com mansidão, mas com poder que nenhuma força humana pode deter. Sou o Deus que se lembra, o que restaura, o que cumpre promessas. Zacarias falou de um tempo em que todos olharão para mim e reconhecerão aquele que foi ferido por amor. Nesse dia, toda lágrima será enxugada e o som da redenção encherá a terra. Até lá, continue firme. O mesmo Espírito que sustentou Zacarias, que inspirou o povo a recomeçar, é o mesmo que hoje habita em você. Meu filho, o livro de Zacarias é uma carta de esperança. Ele te ensina a confiar, mesmo quando não entende, a continuar mesmo quando está cansado, e a acreditar que eu nunca esqueci de você. O Senhor se lembra e sempre se lembrará.